Senhores, agora nós vamos iniciar o estudo do famoso homicídio, artigo 121 do Código Penal. Tá? Então a gente já fez aqui a parte introdutória dos crimes contra a vida, né? E agora a gente vai estudar, a gente vai iniciar o estudo aqui em específico do homicídio. Vem aqui comigo. O homicídio, ele está tutelado aqui, como é de conhecimento de todos, no artigo 121 do Código Penal. Tranquilo? Tutelado no artigo 121. Qual que é o conceito de homicídio? É a injusta morte de uma pessoa praticada por outrem, tá? Então aqui, o homicídio, senhores, o conceito é muito simples, é até intuitivo. É a injusta morte de uma pessoa praticada por outrem. Então, a parte especial, ela é inaugurada pelo artigo 121. O primeiro crime da parte especial é o homicídio, tá? E o conceito está aqui para vocês. É a injusta morte de uma pessoa por outrem. Quem pode ser sujeito ativo? Quem pode cometer esse crime de homicídio? Qualquer pessoa. Por isso que nós dizemos que estamos diante de um crime comum. Pessoal, o que é crime comum? Eu não me recordo. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. O tipo penal não exige condição ou qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer um pode praticar esse delito. Então, quem pode ser autor ou partícipe? Quem pode ser sujeito ativo de homicídio? Qualquer pessoa, portanto, crime comum. Quem pode ser sujeito passivo? Quem pode ser vítima? Qualquer pessoa. Portanto, nós estamos diante aqui de um crime bicomum. Comum quanto ao sujeito ativo, qualquer pessoa pode ser autor, pode praticar esse crime, qualquer pessoa pode ser vítima. Então, passivo é crime comum também quanto ao sujeito passivo, tá? Bem jurídico tutelado. O bem jurídico tutelado aqui pelo crime de homicídio é a vida, tá? Em específico, a vida extrauterina, tranquilo? Quando que se inicia a vida extrauterina? Com o início do trabalho de parto. E quando que ela se encerra? Com a morte encefálica, não é cerebral, tá? Consumação. Quando que se consuma o crime de homicídio? Com a morte. Em específico, o crime de homicídio ele é consumado com a morte encefálica, como eu já lhe disse. Por isso que o crime de homicídio é um crime material. Professor, por que o crime de homicídio é crime material? Me revolva e me relembre o que é um crime material. Sim, agora. Crime material é quando o tipo penal ele exige um resultado naturalístico para que o delito seja considerado consumado. Se esse resultado não ocorrer, a gente fala que o crime é tentado. Então, o homicídio, por que ele é um crime material? Porque o tipo penal prevê o resultado morte. E esse resultado morte, ele é imprescindível, indispensável para que o homicídio seja considerado consumado. Se não houver a morte, a gente fala que é tentativa. Então, olha lá, Joãozinho, com ânimos necandi, com intenção de matar, com dolo homicida, Joãozinho pega a arma e atira em Pedrinho. Pedrinho é socorrido e, por circunstâncias alheias à vontade de Joãozinho, ele não falece. E aí, senhores, pelo que o Joãozinho responde? Tentativa de homicídio. Porque o homicídio ele é um crime material. Crime material é quando o tipo penal ele prevê um resultado naturalístico e esse resultado é indispensável. É imprescindível a consumação do crime. Beleza? Tá. É possível a tentativa de homicídio? Perfeitamente possível, nesse exemplo que eu acabei de lhe dar. Joãozinho, com ânimos necandi, com dolo homicida, com intenção de matar, atira em Pedrinho. Por circunstâncias alheias, Pedrinho é alvejado, socorrido, mas não evolui a óbito, ele sobrevive. Tentativa de homicídio, tá? Então aqui, considerações gerais. Conceito é injusta morte de uma pessoa praticada por outra. Isso é o homicídio, tá? Sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum. Quem pode ser vítima, qualquer pessoa, crime comum. Bem jurídico tutelado, a vida, em especial a vida extrauterina. Consumação com a morte encefálica, por isso nós falamos que é um crime material. E a tentativa, ela é perfeitamente possível. Sigamos. Topografia do nosso homicídio. Topografia aqui do artigo 121 do Código Penal. Senhores, nesse tópico aqui, nesse slide, minha principal intenção é dar para vocês um desenho, um esquema do artigo daquele tipo penal. Então, aqui é uma fotografia, é um resumão do homicídio, tá? Quando a gente coloca aqui topografia do artigo, é porque, como vocês vão observar aqui, o homicídio, ele tem 7 parágrafos. Se você observar bem, acaba tendo 9. Por quê? Porque tem o 2A e o 2B. Então, ele tem 9 parágrafos. É 7, mas tem o 2A e o 2B. Então, se a gente fosse ver aqui em termos literais, ele tem 9 parágrafos. Para facilitar a sua compreensão, eu uso esse tópico aqui, topografia, que é como se fosse um retrato do artigo com um resumo do que cada dispositivo, que é cada parágrafo,
cada parágrafo ali vai tratar. O que o caput trata e o que cada parágrafo. Então, um resumão aqui do homicídio para você, o que está disposto em cada um dos parágrafos aí do homicídio, tá? Topografia. O artigo 121 caput, ele vai prever a figura do homicídio simples. O homicídio simples, ele é punido com reclusão de 6 a 20 anos, tá? Então, o 121 caput, que é a cabeça... Professor, o que é caput ou cabeça? Eu não sou da área jurídica. Senhores, é aquilo, é a redação inicial do artigo. Então, se você pegar lá o Código Penal, vai estar lá, artigo 121, matar alguém. O que está escrito ali na redação, na cabeça, no início desse artigo, é o que nós chamamos de caput, caput ou cabeça. Se você abrir o seu Código Penal, você vai ver lá, artigo 121, matar alguém. Isso é o caput, tá? É a disposição inicial daquele tipo penal, tá? É o que vem ali logo após um numeral. Artigo 121, o que está na sequência? É o que nós chamamos de caput, tá? Deixa eu mostrar para vocês só nesse slide, ó. Se você abrir lá o Código Penal, vai estar assim, ó. Artigo 121, matar alguém. A primeira disposição desse artigo é isso. Isso aqui é o que nós chamamos de caput ou cabeça, tá? Então, volta aqui. Artigo 121, caput, homicídio simples. Parágrafo 1º, homicídio doloso privilegiado. Parágrafo 2º, homicídio doloso qualificado. No homicídio qualificado, já te antecipa que a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Beleza? Tá. Parágrafo 2A, ele vai trazer a definição de feminicídio. O 2B, ele traz majorantes ou causa de aumento de pena para o homicídio contra menor de 14. O parágrafo 3º, ele pune a figura do homicídio culposo. O parágrafo 4º, ele traz majorantes de pena. Tanto para o homicídio doloso quanto para o culposo, aqui ele traz uma majorante de 1/3, tá? O parágrafo 5º, ele trata da figura do perdão judicial, tá? O parágrafo 6º, ele trata da majorante de 1/3 até a metade, quando o homicídio é praticado por grupo de extermínio ou por milícia privada, tá? E o parágrafo 7º, ele traz uma majorante, uma causa de aumento de pena para o feminicídio, tá? Então, estruturalmente, é isso aí que cada parágrafo vai dizer aqui do nosso artigo 121, tranquilo? Nós iniciamos aqui o estudo pelo artigo 121 caput, que é a figura do homicídio simples. Artigo 121 caput, homicídio simples. Mas o que é o homicídio simples? Artigo 121 caput. O que é isso? Matar alguém. Você abrir o Código Penal, vai estar lá assim, ó, artigo 121, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Isso é o homicídio simples, tá? Aqui ele não é privilegiado, ele não é qualificado, a figura simples do homicídio, matar alguém, artigo 121 caput. Pena, reclusão de 6 a 20 anos, tá? O que vai cair na sua prova aqui no que concerne ao homicídio simples, tá? Vai te perguntar, homicídio simples é crime hediondo? Essa é a pergunta que vai cair aqui no que concerne ao homicídio simples. Sua resposta, via de regra, não. Ele só é crime hediondo em uma única situação. Repito, homicídio simples é crime hediondo? Sua resposta, não. O homicídio simples só vai ser crime hediondo em uma única situação. Qual situação é essa? Quando praticada em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executado por um só agente. Então, homicídio simples é crime hediondo? Sua resposta, regra? Não, não é. Homicídio simples nunca é crime hediondo? Errado. Por quê? Ele pode ser crime hediondo em uma única situação. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executado por um só agente. Então, cuidado com as questõezinhas de prova. Se a sua questão de prova falar assim, ó, homicídio simples é crime hediondo. Errado. Errado porque, via de regra, e a regra é essa que você vai levar para sua prova, homicídio simples não é crime hediondo. Ele só vai ser crime hediondo em uma única situação. Uma única. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executado por um só agente. Então, se a sua prova falar homicídio simples é crime hediondo? Sua resposta, não. Homicídio simples pode ser crime hediondo? Pode, em uma única situação. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executado por um só agente. Se a sua prova falar homicídio simples nunca é crime hediondo, errado, porque em uma situação ele é. Qual situação é essa? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que ele seja executado por um só agente. Homicídio simples sempre é crime hediondo? Errado. Tá? Então é isso que vai cair na sua prova e eu já te alertei. Homicídio simples é crime hediondo? Sua resposta, via de regra, não. Ele só é em uma única situação, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executado por um só agente.
Senhores, bizu de prova. Muito cuidado quando a sua prova usar palavras como sempre, como nunca, tá? Tenha muita atenção com essas palavras, tá? Porque pode conter um peguinha aí, tá? Então, se a sua prova falar homicídio simples nunca é crime hediondo, é errado. Homicídio simples sempre é crime hediondo, é errado. Entendeu? Por quê? Homicídio simples, via de regra, ele não é crime hediondo, mas ele pode ser em uma única situação que a gente já falou ela, quando praticada em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executado por um só agente. Então, se a sua prova falar assim, ó, homicídio simples pode ser crime hediondo? Correto, pode. Via de regra ele não é, mas em uma única situação ele pode ser. Beleza? Vamos lá. Quanto ao homicídio simples, são essas considerações que eu tenho aqui para tecer com vocês. Na sequência, nós vamos estudar aqui o homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado está previsto no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Tá? 121, parágrafo 1º é o que a doutrina chama de homicídio privilegiado. Eu já pus aqui homicídio privilegiado entre aspas, tá? Por que, professor, homicídio privilegiado entre aspas? Seguinte, o artigo 121, parágrafo 1º, a doutrina chama ele de homicídio privilegiado. Vamos ler aqui a hipótese. Artigo 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 até 1/3, tá? Então aqui ele pode diminuir a pena do cara de 1/6 até 1/3, tá? Então, se você ler aqui, primeira questãozinha da sua prova. Qual que é a natureza jurídica do homicídio privilegiado? Homicídio privilegiado tem natureza jurídica de privilégio? Não. Por isso que a gente coloca privilégio entre aspas. Professor, por quê? A natureza jurídica do homicídio privilegiado, na verdade, é de causa de diminuição de pena. Professor, como assim? Ou minorante? Vem aqui no slide anterior que eu te explico. Ó, o homicídio simples aqui, ele tem pena de 6 a 20 anos, tá? Para eu falar que um delito ele é considerado qualificado, eu falar que um homicídio deixou de ser simples e virou aqui, ó, qualificado, quando que um crime é considerado qualificado? Crime qualificado é quando a pena em abstrato é alterada para mais. É quando a pena abstrata é alterada para mais. Exemplo, a pena base do homicídio é 6 a 20. Se a pena do homicídio for para 12 a 30 anos, tecnicamente nós estamos diante de uma modalidade qualificada, de uma qualificadora, tá? A qualificadora, ela é o oposto do privilégio. Professor, o que é privilégio? É o oposto de uma qualificadora. É quando a pena em abstrato é alterada para menos. Então, imagina uma situação que a pena do homicídio sai de 6 a 20, que é a pena base, e vai para 1 a 3 anos. Isso aqui, tecnicamente, é um privilégio. Então, o que é qualificador e o que é privilégio? Qualificadora, tecnicamente, isso aqui é importante para a sua prova, é quando a pena em abstrato do crime ela é alterada para mais. Privilégio é quando a pena em abstrato ela é alterada para menos. Então, a pena base do homicídio, vamos pegar aqui o homicídio como exemplo, 6 a 20 anos. Homicídio simples, 6 a 20 anos. Para eu falar que o homicídio é qualificado, a pena de 6 a 20 tem que ser alterada em abstrato para mais. Sai de 6 a 20 vai para 12 a 30. Isso é qualificadora. Para eu falar que é privilégio, ela tem que ser alterada em abstrato para menos. Ela sai de 6 a 20, vai, por exemplo, para 1 a 3. Isso é privilégio, tá? Então, entender o que é qualificador e o que é privilégio? Você também tem que saber o que é causa de diminuição de pena, também chamada de o quê? Minorante. O que é causa de diminuição de pena ou minorante? Ocorre quando a lei prevê
percentual pré-determinado de diminuição da pena. Professor, me dá exemplo? Sim. Imagina que a lei prevê aí uma causa de diminuição de pena ou minorante de 1/3 a metade. Isso é uma causa de diminuição de pena ou minorante. É quando a lei prevê um percentual de diminuição pré-determinado. 1/3, 1/3 a metade, 2/3, tranquilo? 1/6, 1/3. Tecnicamente, é isso que é causa de diminuição minorante. A pena abstrata não é alterada. A pena continua a mesma. Só porque a lei prevê um percentual pré-determinado de diminuição. Deixa eu sair aqui só para eu ganhar espaço. Tá. E o que é causa de aumento de pena ou majorante? Tecnicamente, causa de aumento de pena. Opa, manter, pronto. Causa de. Tá certo aí, João? Não. Pronto, consegui. Voltei. Pronto, foi. Só uma pausa técnica aqui. Beleza. Aqui. Causa de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena ou majorante, ela ocorre quando a lei prevê percentual pré-determinado de aumento de pena. É quando a lei, por exemplo, prevê um aumento de pena de metade, prevê um aumento de pena de 1/3 a metade. Então, isso aqui, senhores, é extremamente importante para a sua prova. O que é uma qualificadora? O que é um privilégio? Qualificadora é quando a pena em abstrato ela é alterada para mais. Exemplo aqui do homicídio. Se a pena sair de 6 a 20 for para 12 a 30, tecnicamente é uma qualificadora. O que é privilégio? Privilégio é o oposto da qualificadora. É quando a pena em abstrato ela é alterada para menos. Exemplo. A pena sai de 6 a 20 vai para 1 a 3, para 2 a 4. Isso, tecnicamente, é um privilégio. O que seria uma causa de aumento de pena, causa de diminuição de pena, também chamada de minorante? É quando a lei prevê um percentual pré-determinado de diminuição. Exemplo, diminui-se a pena de 1/3, 1/3 a metade, 2/3. O que é causa de aumento de pena ou majorante? Ela ocorre quando a lei prevê um percentual pré-determinado de aumento. Aumento de metade, aumento de 1/3 a metade, aumento de 2/3. Então, senhores, vem aqui comigo. Tecnicamente, você tem que saber o que é qualificador e o que é privilégio. O que é causa de aumento de pena ou majorante, o que é causa de diminuição de pena ou minorante, tá? Isso é muito importante, porque a gente vai estudar aqui mais à frente algumas situações em que o homicídio é qualificado. Outras em que ele é majorado. E você não pode confundir, porque se a sua prova te der um exemplo de homicídio majorado e falar que ele é qualificado, você tem que saber diferenciar, tá? Porque qualificadora, pena em abstrato alterado para mais. Exemplo, 6 a 20 foi para 12 a 30. Privilégio, oposto à qualificadora. 6 a 20 foi para 2 a 4. Alterado em abstrato para menos. Isso é privilégio. Causa de aumento de pena ou majorante é quando a lei estabelece um percentual de aumento pré-determinado. A lei fala que aumenta a pena de 1/3, 2/3, 1/3 a metade, 1/6 a 1/3. Causa diminuição de pena ou minorante, que é o oposto da majorante, quando a lei prevê um percentual pré-determinado de diminuição. Diminui a pena de 1/3, 1/6 a metade, diminui a pena de 2/3, tranquilo? É preciso que você entenda isso. Posto isso, vem aqui comigo. Tá aí o material, quem quiser pausa e copia, quem já não copiou, vem aqui comigo. Tá. Voltando aqui no homicídio privilegiado. O que eu te falei? Natureza jurídica do homicídio privilegiado. Se você ler aqui, ó, se o agente comete o crime impelido por relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, você bater o olho aqui, ó, o que ele fala? O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Senhores, pelo que eu acabei de explicar, embora a doutrina chama de homicídio privilegiado, e a sua prova vai chamar esse artigo aqui assim,
Tecnicamente, a natureza jurídica não é de privilégio, mas sim de causa de diminuição de pena ou minorante. Causa de diminuição de pena ou minorante de 1/6 a 1/3. Então, embora a sua prova vá tratar assim, e a doutrina também chama o homicídio doloso privilegiado do 121 de homicídio privilegiado, tecnicamente, a natureza jurídica do artigo 121, parágrafo 1º, é de causa de diminuição de pena ou minorante. Pegaram aí? Tá. Quais são as hipóteses aqui previstas? Deixa eu só ganhar um espacinho aqui, ó. Quais são as hipóteses previstas aqui de diminuição de pena? Senhores, do homicídio privilegiado. São basicamente 3. Se o homicídio for praticado por relevante valor social, se ele for praticado por relevante valor moral, ou se ele for cometido sob domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, tá? Então, aqui basicamente nós temos 3 hipóteses em que o homicídio é privilegiado: relevante valor social, relevante valor moral, domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, tá? Então, quais são as hipóteses que o homicídio é privilegiado? Relevante valor social, relevante valor moral. Domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima. São 3 situações. Vamos estudar a primeira. Relevante valor moral. Senhores, no que concerne ao relevante valor moral e ao relevante valor social, não é qualquer valor moral, não é qualquer valor social. Tem que ser relevante. Relevante valor moral. Primeira hipótese. Relevante valor moral é aquele de cunho individual. Vou te dar um exemplo aqui que você não vai ter dúvida. O cara tem uma filha. O indivíduo vai lá e estupra a filha desse rapaz. Ele querendo ali, né, por conta desse estupro, que a filha dele foi vitimada, ele vai lá e mata o estuprador da filha. Homicídio privilegiado pelo relevante valor moral. Senhores, relevante valor moral é de cunho individual. Aqui eu sempre gosto de fazer um paralelo já com o relevante valor social. Como é que você vai diferenciar relevante valor moral de relevante valor social? Seguinte, relevante valor moral é de cunho individual. O cara vai lá e mata a estupradora da filha dele. O indivíduo vai lá e mata o traficante que viciou o filho dele em drogas. Isso é relevante valor moral, é de cunho individual. Relevante valor social, eu vou te explicar mais à frente, mas eu já quero consignar aqui, é de cunho coletivo. Vou te dar exemplos aqui já para a gente deixar mais ou menos delineado aqui. Tem um traficante que está rondando ali, que está andando ali naquela região, aliciando as crianças, os jovens ali, com a intenção de viciá-los em cocaína. Um dos pais dessas crianças, e sabendo que tem essa pessoa ali aliciando vários jovens, vai lá e mata esse traficante. E agora, eu te pergunto, relevante valor social ou moral? Todos, agora é de cunho coletivo, tá? Relevante valor social. Te dou outro exemplo. Tem um estuprador que está rondando ali a região, aterrorizando as mulheres já não têm mais coragem de sair cedo para ir trabalhar. Todas as mulheres com medo de sair de casa, faltando serviço, com medo de ficar ali no ponto de ônibus porque estão com medo. E aí o indivíduo vai lá e mata esse estuprador que está aterrorizando aquela região. Relevante valor moral ou relevante valor social, senhores? E aí? Relevante valor social, de cunho coletivo, tá? Aqui, o relevante valor moral, ele é de cunho individual, tá? Um exemplo que eu trouxe para vocês é a eutanásia. Eutanásia no Brasil é considerado crime e configura homicídio privilegiado pelo relevante valor moral, tá? Eutanásia no Brasil é crime e configura homicídio privilegiado pelo relevante valor moral. Professor, o que é a eutanásia? É a interrupção ativa da vida de uma pessoa que se encontra no estágio vegetativo ou numa situação terminal, ou numa situação irreversível. É uma conduta ativa que antecipa a morte de um paciente que está no estágio terminal ou numa situação ali irreversível, tá? É uma conduta ativa que antecipa a morte de um indivíduo que está em estágio terminal. Professor, a eutanásia no Brasil é crime? Sim. Eutanásia no Brasil configura homicídio privilegiado pelo relevante valor moral. Porque vê comigo o conceito de eutanásia. Uma conduta ativa que antecipa a morte de uma pessoa em estágio terminal. Fala, nossa, professor, eu fiz isso, eu cometi aqui eutanásia, mas porque era uma manifestação de vontade aqui do meu ente querido. Meu ente falou que se um dia a situação dele fosse irreversível, ele tivesse ali no estado vegetativo e terminal, ele desejou uma manifestação de vontade que fosse ali, sim,
posto um fim à vida dele, acabado ali, abreviado esse sofrimento que ele estava passando. Eu cumpri aqui, quando eu cometi essa eutanásia, eu cumpri aqui, eu obedeci uma manifestação de vontade desse próprio paciente ali, que muitas vezes a eutanásia ali, às vezes ela é cometida por um ente querido, por algum médico. Senhores, se houver uma antecipação por meio de uma conduta ativa da morte, por conta de uma conduta do médico, do enfermeiro ou de algum ente querido ali, eutanásia vai responder por homicídio privilegiado por relevante valor moral, tá? Se houver uma conduta ativa que antecipe a morte desse paciente em estágio terminal, eutanásia, você vai responder. Mas você vai fazer jus ao privilégio do relevante valor moral, tá? Eutanásia no Brasil configura homicídio privilegiado pelo relevante valor moral. Cuidado! A ortotanásia é diferente da eutanásia. A ortotanásia, senhores, a tradução dela aqui seria ortotanásia, boa morte. A ortotanásia é que não há uma conduta ativa que antecipa a morte. Senhores, por que você concorda que na eutanásia uma conduta ativa que antecipa a morte de um paciente, na verdade, é uma conduta ativa que causa a morte? E matar alguém é homicídio, só porque você vai fazer jus ao homicídio privilegiado. Você concorda comigo? Na ortotanásia, que é a boa morte, é o seguinte, é diferente. Aqui, na verdade, não é uma conduta ativa que antecipa a morte desse paciente, que causa a morte desse paciente, não. Aqui na ortotanásia, há uma supressão de cuidados de reanimação nos pacientes que estão em estágio de coma profundo e irreversível. A ortotanásia não é uma conduta ativa ali que antecipa e causa a morte desse paciente em estágio terminal. Não, aqui é uma conduta omissiva. Há uma supressão dos cuidados, há uma supressão de uma reanimação, uma supressão de um medicamento meramente paliativo em um paciente que está em coma profundo, irreversível ou em estágio terminal vegetativo. A ortotanásia não configura crime, tá? Então, cuidado. A ortotanásia, que é a supressão dos cuidados e deixar ali de reanimação num paciente que está em estágio terminal e vegetativo. A supressão desses cuidados e você deixa que aquele organismo ali, por conta própria, alcance essa morte, vá a óbito, não configura crime. Por quê? Você vai ficar ali com medidas paliativas, com reanimação, que só vai prolongar essa vida e causar mais sofrimento? Não, não é por aí. A ortotanásia, que é boa morte, é a supressão dos cuidados de reanimação. Então, aquele corpo ali que já está no estágio ali irreversível, vegetativo, e você suprime os cuidados de reanimação e deixa que ele sozinho ali, ele evolua ao óbito. Você não antecipa e causa essa morte. Ele sozinho ali evolui ao óbito porque você suprimiu os cuidados de reanimação. A ortotanásia não configura crime no Brasil. Tá? Mas a eutanásia, que é uma conduta ativa que antecipa e causa a morte de um paciente em estágio vegetativo, ela configura homicídio privilegiado, ao passo que a ortotanásia não configura crime. Tranquilo, senhores? Tá, deixa eu só ganhar um espaço aqui. Então, um dos exemplos que nós temos aqui é a eutanásia, tá? A eutanásia está dentro aqui do nosso homicídio privilegiado, tá? Aqui a lei fala também que o juiz pode reduzir a pena desse indivíduo de 1/6 a 1/3, tá? Mas, na verdade, quando ela fala que pode, na verdade, o que você tem que entender e que a doutrina entende aí é que, na verdade, deve reduzir, tá, senhores? Fala, professor, quando a lei fala aqui, ó, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Quer dizer que, se tiver constatado o relevante valor moral, o relevante valor social ou domínio de violenta emoção logo em seguida de justa provocação da vítima. O juiz pode diminuir? Não. A doutrina interpretando aqui esse pode, fala que, na verdade, o juiz deve diminuir. Ele deve. Se estiver configurada uma das hipóteses de homicídio privilegiado, quais são elas? 3. Relevante valor moral, relevante valor social ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, se estiver configurada uma dessas situações aqui, senhores, o juiz deve diminuir a pena. O que ele pode decidir é o quanto ele vai diminuir de 1/6 até 1/3. Quando ele fala que pode, a doutrina fala deve. Ele deve diminuir. O que ele pode decidir é quanto ele vai diminuir nesse percentual aí de 1/6 até 1/3. Tranquilo? Tá? Então, só relembrando aqui, que o relevante valor moral, ele é de cunho eminentemente individual.
E a diferença entre eutanásia e ortotanásia, que a ortotanásia também é tida como boa morte, né? Que é a supressão aqui dos cuidados de paciente, tá? E dessa reanimação de um paciente que está em coma profundo e irreversível, tá? Isso aí não configura crime, tá? É importante saber diferenciar a eutanásia de ortotanásia. Tranquilo, senhores? João, já atingimos o nosso tempo? João já me alertou aqui que a gente já conseguiu atingir o nosso tempo, tá? Então, essa é a nossa primeira causa de diminuição aqui, que é o relevante valor moral de cunho individual. Lembre-se da eutanásia. Beleza, senhores? Até o nosso próximo encontro.